Saudamos a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para apresentar uma lição bíblica, né, para as nossas crianças da classe dos primários, de 7 a 8 anos, e também a todas as crianças de todas as faixas etárias, né? E enfatizamos esta idade porque nós estamos trabalhando com essa revista aqui, né? Ó, dos primários de 7 a 8 anos, tá? É daqui que nós estamos tirando as lições bíblicas para as nossas crianças, já que não podemos termos a nossa EBD presencial. E nós estamos terminando o trimestre, isso mesmo, estamos na lição 12, semana que vem termina a lição, né, com o número 13 e o encerramento do trimestre. E assim, a gente vai passar por uma outra fase, nós vamos passar para outras lições e encerramos aqui, né, neste trimestre, falando sobre os milagres de Jesus, isso mesmo. Mas, gente, é impossível a gente estudar a palavra de Deus e não se deparar com os milagres que o Senhor tem feito, né? Mas aqui a gente aprendeu até hoje, né, 11 milagres de Jesus. Hoje nós vamos aprender o 12º e semana que vem 13º. E a Bíblia tá recheada de milagres que Jesus fez quando esteve aqui. Mas vamos iniciar a nossa aula com uma oração? Vamos lá então? Papai e mamãe, crianças que não sabem fechar o olhinho, coloca a mãozinha assim no olhinho e vamos falar com o Senhor Jesus. Certo? Porque sem oração, como é que nós vamos ter intimidade com o Senhor? Precisamos orar para estudarmos a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo vai nos dar entendimento daquilo que nós não conseguimos entender ainda, tá bom? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, e te bendizemos por mais uma vez estarmos aqui, levando as nossas crianças, Senhor, aos seus lares e todos aqueles que nos assistem, Senhor, que a tua palavra chegue ao coração de cada um, nós te pedimos, Senhor, e que faça diferença, Senhor, no dia a dia das nossas vidas. Fica conosco, fica com aqueles que também estão em casa, nos assistindo, abençoando grandemente, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Bom, olha só, deixa eu dar um recadinho rápido aqui então, tá? Você que ainda não se inscreveu no canal da EBD lá no YouTube, vai lá, se inscreva, curta, deixe seus comentários, compartilhe. Sabe para quê? Para que a palavra de Deus ela se espalhe. Isso mesmo, quanto mais curtidas, quanto mais a gente compartilhar, a gente está anunciando o evangelho através dessa plataforma, tá bom? Mas vamos lá então, iniciando a nossa lição. E eu quero cantar com vocês um louvor hoje, tá? Um louvor que está lá como é que é? Na nossa harpa cristã, me deu um branco. Na nossa harpa cristã, tá? Um louvor de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós devemos olhar para ele. Lembra a última história? A mulher que sofria do fluxo de sangue, ela somente creu que se tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. E tantos outros milagres que a gente já viu aqui que o Senhor, né, fez. E quantos milagres ele ainda continua fazendo nos dias de hoje. Mas devemos olhar para o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Vamos louvar então com uma estrofe e o coro, tá bom? Então nos diz assim, ó. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. O coro agora. Olhai para o Cordeiro de Deus. Você sabe, cante com a mamãe e o papai. Olhai pro Cordeiro de Deus. Por quê?
porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Aleluia! Só Jesus pode nos salvar. A gente, infelizmente, conhece muitas pessoas que às vezes só quer um milagre, só quer a bênção, mas não quer Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso, você pode ser abençoado, você pode ser curado, mas se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você não vai ter o passaporte para ir para o céu. Porque é só através de Jesus Cristo, Ele que se fez cordeiro, morreu na cruz por mim e por você. É somente através dele, nós aceitando Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas, das nossas almas, que nós vamos poder ir para o céu. Tá bom? Então vamos lá. Aleluia. A nossa lição bíblica está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. E a nossa lição tem por título assim, lição 12. Jesus ajuda um homem a escutar. Jesus ajuda um homem a escutar. Um homem que era surdo, não ouvia. E Jesus cura ele. Que bênção! Para Jesus não há nada impossível, porque Ele tem o poder, nos céus e na terra. Ele é soberano. Mas vamos fazer a leitura então? Capítulo 7 de Marcos, versículo 31 a 37, que nos diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a sua língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, olha o que vai acontecer. Suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho na língua. Isso mesmo, e falava desembaraçadamente, muito bem. Aquele homem começou a escutar e a falar muito bem. Olha só que bênção. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Isso mesmo. Bênção, né? Jesus, ele tem poder sim, para fazer o surdo ouvir, para fazer o mudo falar. Aleluia, porque ele é o médico dos médicos. Oh, glória. Então vamos ver, olha só. Olha só o que a gente tem que aprender hoje. Crianças, prestem atenção. Deus, Ele faz coisas impossíveis. Sim, somente o Senhor faz coisas impossíveis. Nós fazemos o possível e temos que fazer bem feito. Mas somente Deus faz o impossível. Como curar o homem surdo, como curar o homem mudo e também para curar quem está enfermo, quem tem outras enfermidades, né? Como o coronavírus. Somente Jesus tem poder para curar. Se ele quiser curar, ele cura. Isso mesmo, ele cura, porque Jesus é o médico dos médicos, ele é soberano, ele estava na criação com Deus, ele fez todas as coisas juntamente com Deus, então ele também é o nosso Salvador, e na cruz ele levou tudo por nós, então para Deus nada é impossível, tá? Eu sei que vocês ainda estão tristes por não terem aula,
por não poder estar ali juntamente conosco na EBD, mas saibam que tudo existe um tempo, tá? E esse tempo está nas mãos do Senhor, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, tá bom? Mas vamos para nossa história, vamos relembrar algumas coisinhas primeiro. Olha só, como a gente está no finalzinho do trimestre, eu trouxe aqui, ó, para vocês revisarem, relembrarem, e quem não participou junto, poder, né, estar relembrando. Ó, lição 1. Jesus transforma água em vinho. Lembram lá na festa do casamento? Primeiro milagre de Jesus, qual foi? Transformar água em vinho. Lição 2. Jesus cura o filho de um oficial. Estão lembrando aí? A gente vai colocando aqui, tá? Ó, Jesus cura o filho de um oficial. Lição 3 agora. Pescando com Jesus, a pesca maravilhosa. Lembram? Pescando com Jesus. Aleluia. É difícil de entrar. Entrou. Lição 4. Quem lembra aí, crianças? Jesus cura um leproso. Isso mesmo. Lição 5. Um buraco no telhado. Lembra aquela história? Os amigos ali se uniram para levar aquele homem que não andava e entrou por cima do telhado e Jesus curou ele? Isso mesmo. Então, aqui nós temos a lição 4, a lição 5. Vamos ver a lição 6? 6 e 7. Jesus cura um homem doente. Jesus cura um homem doente. Lição 7. Jesus cura a mão de um homem. Aquela mão que o homem tinha mirrada. Lembram? Essa foi a lição 7. Então, lição 6, lição 7. Lição 8. Jesus ressuscita o filho da viúva. Qual era a cidade? Hein? Quem é que lembra? Naim, a cidade de Naim. E a lição 9. Jesus cura 10 leprosos. Ele curou um, né? E agora ele cura 10 leprosos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E lição 10 e 11, ó. Jesus acalma a tempestade. Que maravilha. Lição 11. Uma mulher toca nas roupas de Jesus. Foi a lição que a gente viu semana passada, né? E a lição de hoje, ó, fala que Jesus ajuda um homem a escutar. Jesus ajuda um homem a escutar. Então, essa é a lição de hoje. Lição 12. E a lição 13 eu apresento semana que vem, tá bom? É uma linda lição. Então, crianças, olha só. Este homem, né? Ele era surdo e mudo. E às vezes as pessoas não entendem como Jesus procede para abençoar, como Jesus opera. Já pensou? Jesus colocou os dedos no ouvido daquele homem? Jesus colocou a sua saliva na língua daquele homem? Ah, já pensou? Você aceitaria que fizessem isso com você hoje? Muitas pessoas não, né? Principalmente a saliva, não é mesmo? Mas aquele homem, ele aceitou tudo que Jesus estava fazendo por ele, crendo e esperando no milagre que Jesus poderia fazer. Isso mesmo. Lembram lá outra vez que Jesus, ele fez um barrinho lá, né? Também no chão e passou nos olhos do cego e mandou que o cego fosse se lavar e ele não voltou a enxergar?
Jesus tem seus meios. E os seus meios para o mundo, para as pessoas que não têm fé, para as pessoas que não conhecem o evangelho, parece loucura. Parece loucura. Imagina fazer um barrinho, passar nos olhos e o cego enxergar. E agora botar os dedos no ouvido e botar sua saliva na língua daquele homem que não falava. Mas Jesus, ele sabe exatamente onde tocar, no homem, na mulher e na criança que precisa alcançar uma bênção. Isso mesmo, porque Jesus, ele nos ama e nos conhece. Não nos conhece somente aqui por fora, nos conhece lá dentro, no nosso coração, na nossa alma. Jesus nos conhece. E glória a Deus que aquele homem, ele aceitou que Jesus fizesse tudo isso por ele e alcançou a bênção. E Jesus disse assim, para não espalhar. Mas como? A gente ser abençoado pelo Senhor e não sair espalhando. Jesus me curou. Jesus fez um milagre na minha vida. Aleluia. É bênção, É bênção sim, Glória a Deus. Por exemplo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Semana passada, no domingo, eu orei, fiz uma oração para Deus, fiz um pedido para o Senhor Jesus. Gente, olha que bênção, que bênção. E o Senhor atendeu a minha oração. Porque a gente tem que pedir com fé. Com fé. Às vezes demora para o Senhor nos atender, porque é no tempo do Senhor, mas eu glorifico o nome do Senhor Jesus, que ele me atendeu, e foi assim, praticamente de imediato, no mesmo dia, e durante a semana toda o Senhor, ele foi respondendo a minha oração, que eu fiz no domingo passado. Isso, a gente tem que orar com fé, crendo que somente o Senhor Jesus, ele pode nos abençoar. Amém? Então, olha só, nós temos aqui o nosso versículo, memória em ação, Para mim é textuário ainda. O nosso memória em ação que nos diz assim, tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Vamos repetir junto com a prof? Vamos lá? Todo mundo junto? Ou a prof fala, vocês repetem aí? Pode ser também, tá? Então vamos lá então. Vou ler mais uma vez, tá bom? Tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Sabe o que eu me lembrei agora, gente? Tem tantas pessoas que têm um ouvidinho bom, Tem. Que sabem falar, mas muitas vezes fecham os seus ouvidos para ouvir o que Jesus tem para falar. Fecham as suas boquinhas para não testemunhar das bênçãos que recebem do Senhor. E isso é muito triste. Sim, porque o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar. E a gente tem que estar com o nosso ouvido atento para a voz do Espírito Santo, o nosso consolador, O nosso amigo que Jesus mandou depois que ele foi para o céu para estar aqui juntamente conosco. É o Espírito Santo que nos faz entender a vontade do Senhor nas nossas vidas. E não podemos estar com os nossos ouvidos fechados. Não! E não podemos estar com a nossa boca fechada também. E deixar de falar das bênçãos que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. Isso mesmo, tá? Então vamos aprender a abrir o nosso ouvido para ouvir do céu o que o Senhor tem para nós. Abrir a nossa boquinha para testemunhar, para falar aquilo que temos recebido do Senhor, para louvar ao Senhor.
Escuta a voz do Senhor, abre o teu ouvido, abre a tua mente, para que o Senhor Jesus venha e faça morada. Isso, olha só, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou o terceiro dia e foi para os céus. Que bênção, né? Então, crianças, Jesus, ele continua fazendo milagres. Jesus, naquela época, ele continuou viajando. Ele continuou andando, levando, né, ali as boas novas do reino. Ele não parou de levar as boas novas do reino até a sua morte. Até a sua morte. Jesus, em morte de cruz, exatamente, morte de cruz. Jesus levou ali todas as enfermidades. Jesus levou naquela cruz os nossos pecados. Por isso que nós dizemos assim, ó, que o sangue de Jesus nos purifica. Porque este sangue é santo, de um cordeiro imaculado. Jesus viveu aqui como homem, mas ele não pecou como homem. Jesus viveu aqui como homem para nos mostrar que é possível sim vivermos uma vida de santidade. Porque ele também viveu como homem, sendo Deus, viveu como homem, para nos ensinar, para nos dar exemplo. Isso mesmo, nos dar exemplo, de amar uns aos outros, de acolher, de cuidar. Isso mesmo, Jesus, ele cuidava dos enfermos, por onde passava fazia milagres, por onde passava, Jesus, ele ensinava o caminho que deveria andar, ensinava a cada um como fazer para servir, para viver de acordo com a palavra de Deus. E nós estamos fazendo o quê? Nesse período de pandemia, estamos aonde? Podemos sim continuar fazendo o vídeo do Senhor, usando essas plataformas que Ele tem nos dado. Não podemos ir de casa em casa evangelizar como fazíamos, de andar pelas ruas. Se não podemos, assim, vamos usar o que o Senhor Jesus tem nos dado. Vamos ao WhatsApp, vamos utilizar um telefonema, vamos ligar para o amigo, para a amiga, para o coleguinha, para a professora de vocês, dizer para ela, prof, obrigada, prof. Obrigada por estar orando por mim, a prof da Escola Bíblica Dominical, né? Que vocês conhecem. Eu sei que este vídeo vai chegar também a tantas outras crianças, não somente ao Distrito 12 Restinga, mas também as professoras lá do colégio. Imagina o quanto elas têm trabalhado dobrado para planejar, para gravar videoaula, para poder chegar até vocês preocupados com o desenvolvimento de vocês em leitura, na matemática, e tantas outras disciplinas. Temos sim que orar por elas, temos que, se possível, você tem contato com ela, dá uma ligadinha, diz, prof, eu te amo. Prof, eu tô orando por ti. Gente, isso vai fazer assim uma diferença enorme. Vocês nem imaginam. Vai deixar ela tão feliz que vai fortalecer ela para continuar. Isso mesmo, tá? Então é importante a gente usar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos dado. Jesus agora, ele cura o homem da sua surdez. Ele cura o homem de ser mudo. A Bíblia nos diz ali gago. Ele cura. E esse homem começa a falar perfeitamente. Por que que Jesus cura? Porque Jesus, ele quer o melhor para nós. Jesus não quer nos ver enfermos. Jesus não quer nos ver tristes. Mas ele quer que nós também venhamos fazer a nossa parte. Isso mesmo. A nossa parte é fazer o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Foi isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos antes de partir.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vamos anunciar o evangelho, crianças, papai, mamãe, vovó, vovô, titia, quem está ouvindo, né? Vamos ensinar as nossas crianças a proclamar esse evangelho genuíno, que, né, o que o Senhor Jesus nos deu, a Bíblia que é a nossa bússola, é a nossa regra de fé, é que nos diz, que nos direciona o caminho que devemos andar. Jesus deixou ela para isso, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco. E quando nós oramos, é nós falando com Deus. E essa intimidade com Deus tem que crescer em todo o tempo. Essa intimidade com Deus deve ser a qualquer momento. Isso mesmo. No nosso levantar, no nosso andar, no nosso deitar, antes de dormir, falarmos com Deus. Isso. Vamos falar com o Senhor. Amém? Deixar a tristeza de lado. Porque, gente, a nossa morada não é aqui. Não, nossa morada é no céu. Estamos apenas de passagem aqui. Isso mesmo. Apenas de passagem aqui. Mas nós vamos morar no céu. Aleluia! Glória a Deus, né? Então, olha só. Essa semana, a prof recebeu muitos pedidos de oração, tá? Então, vamos orar, confiando no Senhor. E se você gostou desta lição, compartilhe, anuncie o evangelho, deixe as pessoas saber que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta, tá bom? Então, a gente quer orar e guarde, crianças, no seu coração que a nossa salvação está apenas em Jesus e olhai para o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus! Jesus é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Vamos então estar orando pelos pedidos de oração. Feche seus olhinhos ali. Você tem um pedido de oração? Apresente ao Senhor. Só Ele, mais ninguém pode nos dar aquilo que precisamos, tá? Ele me deu o que eu pedi domingo passado. Ele me abençoou. Então, Ele também pode te abençoar. Peça com fé, porque o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Todos somos iguais diante do Senhor. O Senhor também pode atender teu pedido de oração. E que nem eu falei semana passada, você tem aí um testemunho para dar, deixa nos comentários e faça com que outras pessoas conheçam o milagre que Jesus fez na tua vida, tá bom? Certo? Que a gente lembra que a nossa fé ela deve ser assim, ó, mesmo que seja no tamanho de um grãozinho de mostarda, que é um dos menores grãos, mas devemos ter fé. Isso mesmo, devemos ter fé, confiar e esperar em Jesus, porque sem Jesus não somos nada, tá? Oremos. Pai, na tua presença, nos colocamos mais uma vez, te agradecemos por esta aula, que a tua palavra, Senhor, venha nos edificar em todo o tempo, venha nos fortalecer, Senhor, e te apresentamos esses pedidos de oração. Ó Deus, confiando e esperando em Ti, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Somente Tu, Senhor, pode operar milagres, Senhor, aonde nós não podemos chegar, Senhor. Porque o que a gente apenas pode fazer é orar com fé e esperando em Ti, Senhor. Porque somente Tu podes operar um milagre na vida de cada um que precisa, Senhor. E nós oramos, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela humanidade toda deste mundo, Senhor, que tem sofrido, Senhor, com o coronavírus. Sabemos que na hora certa Tu vais revelar aos médicos, cientistas, pesquisadores a cura deste vírus, Senhor. Também sabemos que Tu tens um propósito porque tens permitido tudo isso. Que possamos passar, Senhor, por tudo isso com alegria, confiando e esperando em Ti, Senhor.
porque, Senhor amado, nós sabemos que ainda não é o fim, Senhor, que muitas coisas têm para acontecer, mas também sabemos que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá no céu, Senhor, que possamos estar preparados para este grande dia da tua volta, com as nossas vestes brancas, Senhor, sem nenhuma mancha, Senhor, e que o pecado, Senhor amado, seja afastado das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família neste momento. Vai entrando com provisão, Senhor. Vai entrando, Senhor, com aquilo que cada um precisa, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos louvar? Então, lembram? Criança canta, criança ora, criança também dá glória, criança canta, criança ora, criança também dá glória, a criança inteligente, ela sabe se comportar. Ela não fica correndo, nem saindo do lugar. Lá, 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 lá. 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 Isso mesmo. Criança de Jesus, ela canta, ela ora, ela se comporta, né? Quando vai no culto, como a gente ia quando era presencial, tem que aprender a ficar sentadinho sem sair do lugar. Isso mesmo, tá bom? Então, crianças, um beijo para vocês. Semana que vem é a última lição deste trimestre, lição número 13, aonde nós vamos, já vou adiantar para vocês aqui, tá? Aonde nós vamos estudar uma história muito linda, ó. Lição 13, uma menina vive outra vez. Vamos conhecer a história dessa menina que vive outra vez na lição 13, tá bom? Encerramento do trimestre também, e vamos no encerramento do trimestre. A gente vai estar divulgando quem se destacou, né? Mesmo à distância, participando, ali mandando os seus vídeos, as tarefas que a prof foi pedindo. A gente vai revelar, tá bom? Estão preparando uma lembrancinha para a gente poder passar para quem se destacou, se esforçou, certo? Então, lá, nossas crianças do grupo lá do WhatsApp já receberam, lá no início do trimestre, como seria essa avaliação. Então, fiquem atentos, tá? Semana que vem, tá bom? Deus abençoe grandemente e até semana que vem. Tchau!